Navegantes, boa noite, boa segunda-feira a todos. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma dose diária de direção. A nossa quinta dose diária de direção. Então, diz o quê? A nossa dose de direção, 7 e 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, a porta lhes será aberta. Então vamos lá para essa dose. A nossa dose diária de direção está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então a nossa dose diária está lá em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, tem muitas decisões na vida que a gente toma que algumas vezes a gente está disfarçado de prudência, de, de equilíbrio, mas na verdade essa decisão que a gente tomou ou não tomou foi devido ao medo. Ao medo. E o medo, ele é paralisante. Muitas vezes a gente não toma alguma decisão pelo medo e chama aquela decisão de prudência. E muitas vezes não é prudência, é só o medo falando mais alto. E esse medo o medo é uma dos sentimentos que mais atrapalha o vida do homem. Então, é isso que Paulo quer dizer. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem que tomar uma decisão na vida mais clara, com mais clareza, com mais objetividade. Então, o medo não tem que mandar na nossa vida. A gente tem que substituir o medo pela coragem. E existe uma frase que diz assim: se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Essa frase ultimamente, ela tem estado comigo, nos meus projetos, na minha vida. Só que tem uma grande diferença que eu tenho observado na minha vida, nos meus projetos. Tá, tudo bem. Vocês pensam que eu não tenho medo também? Claro, todo mundo tem medo. Mas qual é a grande diferença? A gente ter uma direção mais clara, para saber aquilo que a gente vai fazer, mesmo que não esteja totalmente completo. Aquele projeto não esteja totalmente completo. Por quê? Porque tem outra frase que nos diz que o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente tem medo, às vezes, de iniciar um projeto porque ainda não tem tudo pronto. Ainda não está tudo feito. Ainda não está tudo perfeito. Ou muitas vezes, a gente já se decepcionou tanto com alguns projetos que a gente iniciou da vida que a gente tem medo de iniciar um novo. Mas eu digo para você, você não vai saber qual é o resultado se você não colocar de novo em prática. E você está esperando muito tempo. Tudo fica pronto, tudo fica perfeito. E se você continuar nessa, você nunca vai realizar aquilo que você está querendo para a sua vida. Então, a gente tem que buscar só ir para frente. Temos que buscar ir para frente. Desenvolvendo, nos desenvolvendo, colocando essa dose diária de direção para a gente enxergar com mais clareza aquilo que a gente precisa fazer. Hoje em dia, muitas coisas que eu estou fazendo na minha vida, eu tenho que me despir desse medo. Porque se eu não me despir desse medo, eu não vou iniciar nada. Se eu fosse depender do medo para iniciar essa dose diária de direção que nós iniciamos semana passada, eu não ia fazer. Se eu fosse esperar estar tudo pronto, eu não ia fazer. Então, eu tenho que fazer. Só colocar, marcar a data e tocar em frente. É o que eu tenho buscando fazer na minha vida. Eu tenho um amigo, que ele até entrou na live agora, não sei se ele ainda está aí. Mas ele diz assim para mim, e ele é um dos responsáveis também por eu estar fazendo essa live hoje. Hoje, e vou continuar fazendo. Essa dose diária de direção.
Ele só fala assim para mim, mano, marca a data. Marca a data e faz. E isso eu tenho usado muito, mas muito mesmo na minha vida. Eu só estou marcando a data e vou. Se o medo está comigo, se não está se está com medo, se está sem medo, eu só marco a data e vou. Porque quando a gente marca a data, e principalmente quando é um compromisso público, né, você falou isso mediante as pessoas, você agora vai ter que assumir. Né, você vai ter que fazer, você vai ter que arrumar um jeito de fazer aquilo. Por quê? Senão você vai decepcionar as pessoas. Então, assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso público na sua vida. Faz o que você tem que fazer. Qual é o dia que você quer parar de fazer para aquele vício que você tem? Mas você tem medo de declarar ele em público. Então declara ele hoje mesmo em público. Qual é o vício que está te prendendo hoje? Que não está deixando você caminhar para frente nos seus projetos? É aquele vídeo que está rolando ali e de repente passou aquele vídeo que a gente chama nas redes sociais de micropornografia, que não está deixando você iniciar seu projeto? Ou não é isso, ou é só ficar rolando o feed mesmo? Né? Então, claro que isso envolve muitas outras coisas enfim, não estou aqui também para destrinchar tudo isso querer julgar você. Não, não é esse aqui o meu objetivo. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você? Tira esse medo da tua vida. Tira esse medo da tua vida para você fazer realmente aquilo que você está querendo. Não espera passar mais um ano. Cai para cima. Cai para cima dos teus projetos. Sabe aquele perdão que você está com medo de dar? Cai para cima para perdoar aquela pessoa que você já está há anos carregando ela. Tira esse medo. Coloca essa coragem. A coragem para falar, para abrir a boca, para fazer aquilo que tem que ser feito, para iniciar aquele projeto novo, para gravar um vídeo no Instagram, para transmitir a sua mensagem. Faz isso. Tira esse medo. Tira esse medo da tua vida. E essa é a dose diária de direção que eu tenho para te dizer nessa segunda-feira. Vamos iniciar essa segunda-feira, vamos iniciar essa semana sem medo. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos fazer. Eu te convido. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Marca a data. Quando é que você vai começar? Amanhã? Depois de amanhã? Quando é? É hoje? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer hoje. Declara na tua vida. Hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Sem medo. E se ele aparecer, eu vou com medo mesmo. Você lembra daquela passagem aonde Pedro e os seus discípulos os discípulos de Jesus estavam no barco e ele estava na tempestade, ele apareceu no meio da tempestade e Pedro perguntou para Jesus se era ele mesmo e que ele estava duvidando, Pedro estava duvidando que era Jesus. E Pedro falou que se era ele mesmo para fazer ele andar sobre as águas. Aí ele foi. Ele começou a andar sobre as águas, mas na hora que ele olhou para baixo, ele duvidou. Ele duvidou. E ele começou a afundar. Então, o que é a dúvida? É o medo. É aquele medo que você está de encarar aquele novo projeto, de encarar aquela conversa difícil, para encarar aquele problema que você tem, que está com você há anos. Resolve hoje. Resolve hoje, sem duvidar. E tem uma outra passagem bíblica que está lá em Tiago, capítulo 1, que fala, se você tem falta de sabedoria, peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque o homem que duvida é como a onda do mar, que leva aquela areia que está na beira da praia. Então, quando você for pedir, não duvide. Quando você for iniciar um projeto, não duvide.
que vai dar certo. Eu tenho certeza, ainda dá tempo. Independente da sua idade, independente do que você está passando, independente do que você ainda vai passar, põe o pé. Põe o pé que Deus vai colocar o chão. Então vamos para cima dessa semana com tudo? Vamos para cima, que tenho certeza que essa semana vai ser uma semana extraordinária. É isso que eu declaro na tua vida hoje. Pega essa dose, vai com medo, vai sem medo e põe para cima. Bora para cima? Escreve aqui nos comentários aqui para mim. Bora para cima fazer o que tem que ser feito? E hoje tem a aula inaugural da minha primeira turma do Direção Interna. Começa aqui, daqui a pouco, 19h30. Com meus alunos, com os meus primeiros alunos da primeira turma do Direção Interna. É uma aula fechada no Zoom. Se você ainda não quer ir para dentro e quiser cair para dentro, o link está na bio. Bora lá? Bora para cima. Boa semana a todos. Bora fazer o que tem que ser feito.